Bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Este é mais um vídeo para a divulgação do Evangelho e do Reino de Deus. Hoje é sexta-feira, a grande maioria das famílias estão em casa, estão reunidas, meditando acerca da morte de Jesus, o Filho de Deus. Este Jesus que nasceu, habitou entre os homens, se fez carne, foi morto, foi crucificado, ao terceiro dia ressuscitou, e a palavra de Deus nos diz que ele voltará para vir nos buscar. E é este o significado do Evangelho de Cristo aqui na terra. É o significado da sua morte, é o compromisso, o direito que nós teremos de herdarmos a vida eterna. E Jesus veio, habitou entre os homens. A palavra de Deus nos diz que com 12 anos de idade, ele já estava entre os doutores da lei naquela época, e ele falava acerca do reino de Deus. E o compromisso de Jesus era ensinar para as pessoas, não era discriminar as pessoas. Ele queria que todos se aproximassem dele e tivessem o total conhecimento. Mas vocês sabem que a palavra de Deus, muitas vezes, ela não é aceita. A Bíblia diz que Jesus veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Mas o reino de Deus, ele tem que ser pregado, ele tem que ser anunciado. E o interesse de Jesus é que você chegue ao arrependimento. E é sobre isso que eu quero falar com você nesta manhã. Nós vamos meditar no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, a partir do verso 39, que nos diz assim: E um dos malfeitores, que estava pendurado, blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Na verdade te digo que hoje entrarás comigo no paraíso. Aqui nós vemos Jesus sendo crucificado entre dois ladrões. Um deles, pensando no seu próprio interesse, falou para Jesus: Por que tu não desce aí dessa cruz? Salva a ti e a nós também. Ele estava visando o lado dele e não preocupado com Jesus. Não é diferente dos dias de hoje. Muitas vezes as pessoas se escondem atrás do Evangelho, usam o Evangelho para o seu próprio crescimento, pensando no seu próprio bem-estar. O Evangelho de Jesus não é isto. E a palavra de Deus nos diz que o outro, vendo aquilo, de imediato olhou para ele e disse: Como é que você não se compadece? Estando na mesma condenação, nós estamos aqui porque realmente nós merecíamos. Mas esse aí não, esse aí nenhum mal fez. Ele reconheceu que Jesus era inocente, mas Jesus estava ali na mesma condenação junto com ele. E eu acho interessante a palavra de Deus, é que Jesus não olhou quando o outro estava lá blasfemando. Jesus não tem interesse com esse tipo de pessoa. Não se preocupe com alguém quando começa a blasfemar, começa a murmurar. Não se preocupe com esse tipo de gente. Mas quando o outro olhou para Jesus, ali Jesus percebeu o arrependimento sincero. E é isso que Jesus deseja da minha e da sua vida. Todos nós somos pecadores. Todos os dias nós pecamos. A palavra de Deus diz: se nós dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos, porque nós pecamos. Mas Ele é fiel e justo para nos perdoar. Jesus tem interesse que você se achegue a Ele de verdade, de corpo, de alma, de espírito, e todos os dias você confesse a Ele o seu pecado. A Bíblia diz que aqueles que confessam e deixam, alcançam a misericórdia. Você não pode ficar permanecendo no mesmo erro. Você tem que pedir a Deus misericórdia e abandoná-lo. E fazendo desta forma, você vai ter direito à vida eterna, que esse foi o total compromisso de Jesus aqui na terra. Foi por isso que ele morreu, para a minha e para a sua vida, para que não houvesse nenhuma condenação sobre nós. Mas para que isso aconteça, eu e você precisamos termos na nossa vida, no nosso interior, o arrependimento. E você precisa se aproximar de Deus. Aqui na minha Bíblia da Mulher, nesta página que eu estou lendo, no capítulo 23, tem uma frase que diz assim: Ame a Deus o bastante para reconhecer o valor que você tem aos olhos dele. Respeite a Deus de verdade. Procure ter o conhecimento do que é o verdadeiro Evangelho. O que é o Evangelho de Jesus. E você fazendo isso, você terá conhecimento, você terá
uma vida saudável, uma vida liberta diante de Deus. Porque o Evangelho de Jesus é isso, é compaixão, é responsabilidade, é respeito pelo seu próximo. Jesus aqui não olhou para o pecado que este ladrão antes cometera, não. Jesus olhou a partir do momento que ele se arrependeu. E ele confessou ali para Jesus, pedindo a Jesus ali o direito para herdar a vida eterna. Você tem interesse em herdar a vida eterna? Você tem interesse de encontrar-se com Jesus? Então, coloque isso no seu coração. Eu preciso arrepender-me de tudo aquilo que eu faço todos os dias, todas as minhas práticas abomináveis, que Deus não se agrada. Reconheça isso, que você é um pecador, que você é uma pecadora. Jesus está pronto, de braços abertos, para te perdoar. Mas muitas vezes as pessoas que são conhecedoras da palavra de Deus, elas levam para este lado. Então elas dizem assim, olha, quando eu estiver no momento da minha morte, eu vou confessar ali, igual aquele ladrão fez, eu tenho certeza que Jesus vai ser bom e vai me perdoar. Como que você vai ficar sabendo o dia da sua morte, o momento? Talvez você não tenha esta oportunidade de ter um tempo oportuno de dialogar com Jesus. Muita gente são internados no leito do hospital, tem esta oportunidade, mas outros não têm. Então não deixe para somente na hora da morte, aí mesmo onde você está. Confesse ao Senhor. A Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Confesse a Ele os seus pecados, as suas práticas. E Deus tem interesse em te perdoar, em te abraçar. Você fique com esta palavra, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te abrace você, a sua família, que te guarde, que esse vírus seja neutralizado, que não entre na sua casa, na casa da sua família, que o Espírito Santo te abençoe. Procure conhecer ao Senhor, procure conhecer a Deus, medite na palavra de Deus. Se você ainda não tem, compre uma Bíblia Sagrada, comece lendo os Evangelhos. Os Evangelhos de Cristo são o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João. Você fazendo isso, você terá um conhecimento do total propósito do Evangelho de Cristo aqui na Terra. Que Deus te abençoe, um bom feriado, fiquem com Deus, um bom final de semana e obrigado a todos.